Olá, conversamos hoje um pouquinho sobre o 14º, 15º, 16º e 17º capítulos do segundo livro de Rubens Saraceni, né, o Código da Umbanda, onde a gente está fazendo esse trabalho aí de estudo, de reflexão, de conhecimento. E no 14º capítulo, vamos falar de todos esses, né? Porque, ao mesmo tempo, porque eles são muito curtinhos, alguns têm meia página. Não são porque eles são mais simples ou mais curtos, eles simplesmente não são muito abertos a nós. Porque continuam falando de magia, né? Então somos limitados, né, a este conhecimento. Mas vamos conversar naquilo que podemos, né? Então, os instrumentos e meios mágicos está no 14º capítulo. Então, eles nos dizem que os instrumentos que são utilizados para fazerem as magias, eles têm que ter a capacidade de, obviamente, de acumular, né, alguma determinada energia, de servir em algum processo, e eles precisam serem ativados, obviamente, né? Vou dar um exemplo. Já conversamos sobre isso em outros vídeos, mas, por exemplo, a vela. A vela é um instrumento mágico, tá? Mas se você ligar uma vela, você não está ativando aquela vela. Ao fazer uma oração, você pode, de repente, estar ativando, mas o poder mágico da vela não se concentra nem na luz. Muitos acham, né? E eu por muito tempo sempre achei a vela, né, e a luz, né? A gente sempre fala em luz, né? Luz aos espíritos, luz. Na verdade, o poder mágico da vela não está na luz, meus irmãos. O poder mágico da vela está no calor irradiado. É dali que é feito o calor, né? A questão ígnea. Dali, não faço a mínima ideia como os guias fazem isso. É de retirada a magia, né? É junto com a água, junto com outro elemento, né, fazendo uma fluidez, envolvendo determinadas coisas da natureza, conseguem elaborar uma coisinha, vão lá e pá. O instrumento mágico, ele pode atuar também, né, em diversos níveis conscienciais e vibratórios, de médios, não médios, de qualquer um, né? Então, assim, você vê alguém pegando uma vela para fazer uma magia. Então ele fez uma vela para fazer uma magia para tirar uma doença do corpo, para trazer vitalidade, para, sei lá, para melhorar um relacionamento, sei lá. Aí a pessoa olha aquilo, não, o cara fez assim, ó, ele botou assim, fez um círculo tal e ligou uma vela, eu vou fazer a mesma coisa, porque o outro é muito parecido. Nada a ver, cara, nada a ver. Primeiro porque tu não vai ativar nada, porque primeiro precisa, para isso se consolidar, precisa ter um guia espiritual querendo fazer isso, tá? Segundo, a magia, ela depende do nível consciencial. Eu poderia dizer que qual o teu conhecimento, e não estou falando qual o conhecimento sobre a magia, eu estou falando qual o teu conhecimento da vida, o que tu arrecadou até hoje, qual o teu padrão vibratório, aonde tu te encontra, em qual dimensão, tu tá na terceira, na quarta, na quinta dimensão, entendeu? Então, o instrumento mágico, ele vai perpassar
por tudo isso. Ele vai ir aonde tem que ir, mas a gente não sabe aonde é. Né? Então, às vezes a gente pensa assim, o troço é esse aqui, é parecido com outro caso, é igual, não, da minha vizinha e do meu tio é igual, e aí feito para minha vizinha, eu vou fazer para o meu tio. E não vai dar certo. Porque não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Né? Os padrões, o tempo, né? O espaço é totalmente diferente. A percepção é totalmente diferente. Os karmas são diferentes. A história é diferente, é tudo diferente. Para usar uns instrumentos, aí uma coisa óbvia, tu precisa ter um mínimo de conhecimento sobre o que é um instrumento condensador. Nós já falamos sobre isso, um instrumento irradiador, um instrumento absorvedor, tá? Um instrumento potencializador. Né? Nós temos pedras que são absorvedoras de energia e pedras que são irradiadoras de energia. Então, o mínimo, isso é uma coisa óbvia, né? Se tu vai usar um instrumento, tu tem que, no mínimo, saber alguma coisa sobre esse instrumento, né? Para poder utilizar. Então, você vai utilizar uma erva, você vai utilizar uma pedra, você vai utilizar uma vela. Pô, vai botar uma vela vermelha, onde é que vai botar amarela? Pô! Né? Para que é aquela vela aquele dia? Hoje nós estamos num dia, né, de realmente de nos doarmos e de vez em quando nós estamos no dia de recebermos. É o mínimo, né, meus irmãos? Ele fala logo em seguida sobre os meios mágicos, as horas mágicas, os campos ativos. Tem algumas horas que são específicas para determinados trabalhos. Tem. Quanto aos meios mágicos, as horas mágicas seriam tipo assim, vou resumir, da meia-noite às 6 são as forças negativas, não são as forças ruins, são as forças negativas, são as forças cósmicas, as forças terrenas, pesadas, densas, aquelas nossas mesmo, essas nossas mesmo. Das 6 da manhã às 6 da tarde, das 6 às 18, são as forças positivas ou universais, onde muito trabalho se realiza na luz, na claridade. Das 18 às 24, daí forças mistas, mais ou menos é onde se utilizam as duas. Né? Aonde são feitos, quais são os campos, né, para se ativar isto, né? Esse a gente já conhece: ar, água, terra, fogo, cristais, minerais, vegetais, né? Temos os meios mentais de ativação de magias também, né? Que são eles, vou falar só alguns: cantos ativadores de forças. Ora, os cantos ativadores de forças podem ser qualquer um. Dentro da Umbanda, nós chamamos de pontos. E realmente são ativadores mesmo, porque para se fazer qualquer trabalho, nós cantamos. Para a chegada, subida e alguns outros, né, trabalhos internos, nós também cantamos, louvamos, né? E muitos médiums sentem isso, né? Existem também os mantras ativadores de poderes. Ora, os mantras das religiões, as crenças, credos orientais, né? Os mantras, né? Hare Krishna, fortíssimos, fortíssimos. Encantamentos sonoros, rezas ativadoras de ações
Ora, rezas e orações fixadoras de poderes. Ora, quem é que não conhece isso? Alguém já foi benzido? Tá ligado? É a mesma coisa. A mesma coisa. São orações, são rezas poderosíssimas. Ou rezos, né? Que nem alguns falam. Poderosíssimos. Né? É mantras de poderes de altíssima elevação, de altíssima penetração. Né? Os meios recorrentes são pontos riscados, né? Oferendas específicas, fixações limitadas no tempo. Isso nós também já vimos, né? Tem coisas que a gente pode pegar um instrumento e ir numa cachoeira, em algum lugar, no mar, e deixar ele ali, reservado. Quando é preciso, nós fazemos. Podemos fazer um trabalho hoje para que seja lá adiante. Isso que vai ser o ano que vem. Não, mas nós já estamos trabalhando hoje. Opa, note isso. São, né, fixações mágicas no tempo. Dentro do reiki nós fazemos. Também enviamos energia para coisas futuras. Então eu não estou falando, né, coisas nenhuma. Existem. Às vezes a gente pensa só porque está falando de Umbanda, é só porque é de Umbanda. Não, mas a gente está falando de tudo que existe à volta. Não é verdade? Quando você está dentro de uma igreja e tem uma pessoa que vai ser operada amanhã, ou que está convalescendo, ou que está lá, sei lá, ou que está na UTI, e você não fica fazendo reza para que amanhã ela melhore, para que amanhã ela saia, para que hoje ela realmente receba e que para amanhã ela esteja... Por que só na Umbanda que fazem? Não é. É que lá eles arranjam outro jeito de falar. Mas é a mesma coisa. Para ser recorrente, né, os meios recorrentes, os pontos riscados, que eu estava falando, né, em oferendas específicas, esses pontos, obviamente, os pontos riscados, né, tem que existir alguma ligação, né, entre, né, o magista e o recorrente desencarnado. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o médium e o seu guia, né? Obviamente tem que ter uma ligação para que seja feito, né, e realmente seja algo que tenha uma efetividade. Tá? O 15º capítulo fala um pouco sobre os magos e diz assim, olha que legal. Magos, tá? Sacerdote com grau de mago. Cuidavam do templo, isso antigamente, lá no tempo medieval, né? Medievalmente falando. Não sei nem se essa palavra existe. Cuidavam do templo, eram responsáveis pelos seus fundamentos, formavam outros magos, olhem bem. Atendiam às perturbações por ações espirituais. Mas naquele tempo existia, eu não sei quem foi que inventou esse negócio de espírito, de perturbação só existe agora, né? Anulavam mágicas deletérias, curavam os doentes, né? Pois dominavam a ciência das ervas, dos minerais. Olha que interessante. Esses magos, eles realizavam batizados, casamentos, enterros. Orientavam religiosamente os frequentadores que iam nos seus templos. Olha aí. Tinham acesso aos senhores regentes da natureza e dominavam os processos mágicos de que eram merecedores, obviamente, né? Buenas. Tchê, esse negócio de mago nada mais é do que o nosso pai de santo. É muito simples. É a mesma coisa que se faz hoje dentro de um terreiro. Por quê?
Porque isso, desse negócio da Umbanda, já não é de hoje. É desde lá daquele tempo. Só que as coisas, não pode utilizar, as coisas vão evoluindo, os nomes vão evoluindo, né? O celular vai evoluindo, tudo vai evoluindo, tchê. Não é verdade? Então os magos nada mais são do que os pais de santo. O que eu queria dizer para vocês é que a Umbanda, ela quer dizer sacerdote, né? Uma das traduções, né? Na África, candomblé. No Brasil, Umbanda. Simplificando, né? Eu encontrei uma coisa, o livro nos traz. Eu encontrei uma sigla GMLC. São Grandes Magos da Luz Cristalina. Não encontrei mais nada sobre isso na internet e nem em outros livros, né? Deve ter por aí, imagino, magos ascensionados, excelsos, como, e aí isso é uma coisa do livro, tá? Não é eu que estou tirando de algum lugar, como Jesus Cristo antes de reencarnar, assim como o Gundilei, né? Gumegê, Beiramar, Rompimato, Sete Pedras, magos excelsos. Você vê. Então, nós sempre fomos orientados pelos orixás e por esses magos. Ou seja, dentro daquela hierarquia, né, que vem vindo até chegar até nós, né? E uma frase que diz o livro, que é muito legal, que diz assim: todos podem vir ser filhos de fé, pais e mães de santo. Muitos podem vir a ser. Mas mestres, poucos serão. É muito menos magos. Porque não é fácil o caminho. Não é fácil o caminho da libertação. O 16º capítulo é um capítulo sobre escritas mágicas. Ele é muito curto, né? Mas ele diz o seguinte: a escrita mágica é, na sua essência, a codificação gráfica dos poderes contidos em um mistério. Ou seja, quando você faz uma escrita no chão, né, ou os papiros egípcios, né? Então, falando da Umbanda, você faz uma escrita no chão, você desenha um arco, alguma coisa e tal. Quando você tem o tridente, você tem as flechinhas. Cada flechinha quer dizer um elemento da terra. Não é do diabo, do demônio. Quer dizer um elemento que ele trabalha aonde ele está fincado, estruturado e para onde ele quer ir. O que ele está mexendo é tudo um mistério, está codificado. Ali, naquela escrita, tem um mistério, tem uma magia poderosíssima, tem algo extremamente guardado a mil chaves. Está ali codificado. E aquilo tem poder, porque aquilo é o poder. Lógico, tem que ativar, tem que fazer, tá. Entendeu? Mas a escrita mágica é isso, é um código. Que nós não temos acesso? Não. Por que não? Porque já explicamos aqui, né, meu irmão? Não temos condições de ter acesso. O 17º capítulo fala sobre os fundamentos da magia.
Ele fala que toda magia se fundamenta na natureza. Bom, isso a gente já sabe, né, meus irmãos? Isso a gente já sabe. E estamos, e isso é legal, e estamos ligados a esta magia, porque já estagiamos em várias dimensões. Talvez já passamos por várias situações de encarne e desencarne, em várias dimensões, em vários contextos, em vários estágios, digamos assim, né, da evolução humana. Então, eu não sei até que ponto nós fomos isto ou fomos aquele outro, mas perpassamos por muitas coisas. Então, né, a nossa consciência espiritual tem todo este processo, então participamos de muita coisa, então fazemos parte disso. E aí ele diz assim, ele fala umas coisas muito bonitas nisso aqui, e realmente não é só bonita, é assim, é bem verdade, a gente sente que é, né? Porque ele diz assim, a magia não provém de uma fórmula de encantamentos, mas sim de fundamentos baseados em princípios que só serão ativados por nós se o despertarmos em nós mesmos. Quando estávamos falando em coisas lá atrás para sermos magos, para podermos fazer alguma coisa, para sermos iniciados, melhor dizendo, nós iríamos precisar de uma revolução interior. E quando eu falo revolução, é revolução, porque tem que mudar tudo, tá? Não é mudar um pouco. Tu tem que te libertar de um monte de coisa para poder ser um iniciado na magia. Para depois passar por vários processos, para um dia, de repente, começar a querer mexer em alguma coisa. E ele diz assim, por quê? Porque nós não vamos conseguir fazer algumas coisas se nós não despertarmos em nós mesmos essas coisas. É meio complicado, né? Mas mais adiante diz assim, ó. Daí ele vai falando de algumas coisas, assim, que todos os espíritos encarnados possuem seus dons, mas nem todos desenvolvem os seus dons, pois estão distantes do nível consciencial onde eles fluem naturalmente. Então tem alguns que têm o dom aqui de fazer determinadas coisas, vieram com este dom, mas o seu nível consciencial ainda é muito pequeno. Você tem a capacidade, você tem a condição, lhe foi dada a permissão para fazer uma grandiosa obra. Mas você ainda não tem o coração da bondade suficiente, do ego, né? A libertação do ego que vai te deixar fazer uma obra por completa, assistencial, digamos assim. Então você tem os meios, mas você não tem o conhecimento. Então, se você não tem um, não tem outro, você é a mesma coisa da magia, você não consegue. É a mesma coisa que se ele colocasse tudo para ti, todos os elementos, e dissesse agora tu faz, mas eu não sei. Né? Todas as pessoas estão sujeitas às influências mentais, energéticas e emocionais dos espíritos, claro. O fogo é um elemento mágico. Aí vou falar um pouquinho do que eu falei antes. Né?
Mas, por não possuirmos ativo em nós mesmos, só vemos nele uma chama. Isso é assim na vida, não é verdade? Se eu não conseguir ver, se eu olhar para uma criança doente, com fome, e eu não tiver um nível consciencial de abraçar, de entender que aquela criança faz parte de mim, que somos uno, que ela faz parte do mesmo ambiente, do mesmo universo. Se eu não entender isso, eu vou olhar para aquela criança simplesmente como uma criança. Eu não posso até ficar com pena, mas eu não desenvolvo algo a mais. Eu não faço de, coitadinha, ai que peninha, mas eu não tomo a atitude, porque aquilo não está desenvolvido em mim. Os fundamentos mágicos encontram-se na essência do instrumento. Acender velas e orar, obviamente que todos fazem, mas não são capazes de mentalmente direcionar as suas energias ígneas, o seu calor, aonde tem que ser. Fizemos oração por fazer, mas não conseguimos ainda efetivamente, muitas vezes, mandar aquilo que é necessário, porque não temos ele desenvolvido em nós. A essência de uma rosa não está na sua cor, e sim no seu odor, no seu cheiro. Uma rosa perfumada, limpa, perfuma um ambiente inteiro. E é nessa essência que são feitas as magias. No caso do fogo, aquilo que eu me referi antes, os fundamentos no calor que ele irradia e que pode ser direcionado mentalmente, não são feitos. Porque a gente mira na luz. Entendeu? Os fundamentos estão no calor que ele irradia. O calor é o espírito do fogo. E só quem possuir esse princípio em si mesmo conseguirá manipular isto. Vocês entenderam? Marcelo, então como é que nós vamos fazer isso? Não sei, acho que nós não vamos. Mas a gente deve parar de rezar e orar? Não. O que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar, porque tudo é um exercício, né, meus irmãos? Nós continuamos orando, continuamos fazendo, continuamos canalizando, continuamos irradiando, continuamos emitindo. E no meio deste processo nós vamos nos transformando e entendendo através do conhecimento o que é esta manipulação, o que é este calor, o que ele faz, como ele pode chegar, aonde ele pode chegar, o que ele pode mexer. E mentalmente nós vamos fazendo isso. Mas é através desse calor que a gente também mentaliza, irradia, faz, transforma e revoluciona este interior aqui. Quem sabe podemos começar a nos transformar
não só pela luz, mas pelo calor, flexibilizando, malhando, tornando maleável, né? As nossas questões mais duras, mais e o dia que nós tivermos que nem ele diz, o dia que nós tivermos este princípio bem definido dentro de nós mesmos, aí nós efetivamente vamos talvez conseguir, né, manipular, sei lá, fazer, mexer, entender melhor, sei lá, né, esses meios mágicos, esses instrumentos, toda essa magia, enfim. Muito obrigado e até a próxima.